Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o filme Bem-vindo a Marli Gaumont. Nesse filme se conta a história de Seolo Zantoko e sua família e como eles, de origem africana, conseguem se estabelecer em uma cidade do interior francês. A história do filme começa com uma comemoração de formatura, porque o Seolo se forma em medicina, e a partir daí nasce uma perspectiva de debate sobre o futuro. E ele tem uma proposta de voltar para a sua terra natal, só que voltar para a sua terra natal de acordo com aquela proposta seria uma traição a seus princípios, porque a proposta é para ele ser o médico pessoal do ditador que está à frente do seu país. Então ele escolhe ficar na França. E esse é o enredo, porque para ficar na França ele precisa de cidadania francesa. E enquanto estão falando sobre isso, o prefeito da cidade de Marly Gaumont entra no ambiente onde eles estão ali comemorando a formatura. E os amigos do Seolo dizem a ele, essa é a sua chance, porque ele vem aqui todo ano e nunca consegue sucesso. Então o Seolo tem um primeiro contato com o prefeito, mas já nesse primeiro contato ele é induzido a não querer ir para a cidade. E aí a gente percebe essa dimensão do racismo, porque embora o prefeito precise de um médico para a sua cidade, o fato do Seolo ser um negro é um obstáculo a esse processo. E a afirmação que justifica essa resistência do prefeito é porque o povo de Marly Gaumont nunca viram um negro. Então a gente tem uma estrutura eminentemente branca, construída a partir de padrões brancos. E Marly Gaumont, então, é um tipo de amostra do que é a nossa vida em sociedade, padrões, valores, e não acolhida do diferente, né? Tem essa dificuldade de acolhimento com o diferente. Ao chegar na cidade, a gente percebe que do momento que ele chega na cidade até o final da história, 90% dessa história é uma história de negação, é uma história de resistência do povo de Marly Gaumont ao médico e à sua família. E a única razão é o fato deles serem negros. O Seolo tem uma crença de que o fato dele ser médico garantiria um tipo de aceitação por parte do povo da cidade, até porque é uma cidade que necessita de um médico, já que há muito tempo eles não têm. E aqui tem uma perspectiva de crença na educação, no processo de formação pessoal. Isso é dito aos filhos quando eles vão à escola, mas a realidade mostra que nem o fato de ser formado e de ser o único médico da cidade lhe assegura essa aceitação por parte do povo. Tanto é que as pessoas vão procurar um médico de uma outra cidade por não aceitarem um médico negro. O segundo momento é quando o Seolo tenta se aproximar dos moradores da cidade, e aqui tem uma coisa que é um passo diferenciado, porque se no primeiro momento ele acreditava que a sua formação garantiria o seu espaço e o da sua família naquela cidade, ao perceber que não garante, ele tenta uma outra forma de interação com a cidade. E essa outra forma é aceitando e vivenciando os padrões que são comuns, os padrões franceses, a ponto de proibir sua família de falar no idioma natal em casa. Estamos na França, fale francês. E esse apego à cultura local, negando a sua própria cultura, é uma demonstração de como o racismo funciona como manipulação de consciência. É fazer a pessoa acreditar que, por ser de uma outra cultura, de um outro lugar, ela não teria o espaço necessário, o espaço adequado, porque o seu valor, os seus valores não garantem essa aceitação. É como se aqueles valores fossem tão negativos a ponto de não assegurarem a ela um espaço. Então é preciso negar os seus valores, reproduzir valores de outro. Esses outros valores são sempre considerados superiores. E isso faz com que o Seolo reproduza na sua estrutura familiar uma forma de relacionamento pautado pela exclusão, porque, por exemplo, ele exclui a mulher de participações relativas ao futuro da família. Ele impede que a filha jogue futebol. Ele não quer nem que as crianças assistam televisão. Então veja que ele vai afastando os seus familiares de decisões que deveriam ser conjuntas, mas também de decisões que têm a ver com a vida de cada um deles.
E nem isso garante essa aceitação. E aqui tem um ponto bem importante dessa narrativa, porque a mulher do Seiolo é quem faz essa crítica ao fato dele estar negligenciando seus valores natais. Ele só vai ser aceito porque ocorre uma grande necessidade dentro da cidade e a partir do seu exercício da medicina ele vai ser então acolhido. E aqui tem uma coisa muito forte nessa história, porque a resistência e a perseverança do Seiolo, para terem o seu espaço, terminam mostrando um paradoxo, porque parece que a perseverança e a resistência é para que a pessoa triunfe a partir de padrões de outros. Por exemplo, a menina consegue jogar futebol, realiza o sonho de jogar futebol, salva o time da cidade de uma situação complicada no campeonato, mas parece que eles têm sempre que estar mostrando que podem mais. E aí, no começo teve uma fala sobre a educação com os filhos que se comprova no restante da história, porque você tem os seus valores, você tem a sua luta para se autoconstruir, mas ao mesmo tempo existe um peso muito maior que vem de fora que lhe obriga a ter um esforço maior. Por exemplo, a menina que é jogadora de futebol só consegue aceitação porque joga melhor do que todos os outros. E ele só consegue aceitação a partir do momento em que é reconhecido por alguém de dentro daquela cidade. Então, se por um lado é uma história de resistência, de perseverança, uma história que vale a pena se assistir, porque é um filme leve e desperta uma reflexão interessante. Por outro lado, a gente precisa estar atento a essa possibilidade de uma armadilha, né? Porque o triunfo, a emancipação e a aceitação não deve vir a partir de padrões de outros, mas de padrões que são os nossos. Somos nós que decidimos o caminho que devemos percorrer para vivenciar o melhor de nós, não a partir de padrões e de aprovações que vêm de outros que, como o próprio filme fala, não nos conhecem, não sabem o que fizemos para chegar até aqui. Então essa é a minha breve reflexão sobre esse filme, que é um filme que está disponível aí na Netflix e que é um filme que vale a pena assistir em família. Então essa é a minha reflexão e espero que possa ajudar.